Olá, tudo bem? Para você que não me conhece ainda, eu sou a Jéssica Angélico, maquiadora profissional há mais de 16 anos e hoje a gente vai falar sobre esfumado. Se você leva mais de 10 minutos para fazer o esfumado ou se você não sabe como fazer um esfumado perfeito, fica até o finalzinho desse vídeo que hoje você vai aprender tudo sobre esfumado. Mas antes de começar, se você não sabe o que é esfumado, o esfumado é uma técnica de maquiagem clássica, tá? É uma técnica atemporal, então você pode usar, com o passar dos anos, você pode continuar usando essa técnica que ela não cai de moda, ela sempre vai estar na moda e é uma técnica muito boa para você que não sabe fazer uma maquiagem. Se você ainda comete alguns errinhos na hora de fazer a maquiagem, o esfumado é aquela técnica que te salva, que dá aquele up na sua maquiagem e deixa ela com resultado de profissional. Mas para isso você precisa aprender alguns detalhezinhos, alguns macetezinhos. Então fica até o final desse vídeo que você não pode perder nada, que eu separei muita dica boa para você nesse vídeo. Então fica ligadinho até o final para você aprender tudinho sobre esfumado. Bom, vamos começar. Para a gente começar, você deve estar se perguntando, mas como que eu faço para esfumar a sombra? A primeira dica que eu dou para você, que se você não tem muita técnica de maquiagem, que você comece pelos olhos. É muito mais fácil do que parece. Então, o primeiro passo é você começar a maquiagem pelos olhos. Por quê? Porque se você sujar a pele depois, você consegue limpar com um lencinho umedecido, com um algodãozinho, um disquinho de algodão, você consegue limpar a pele sem comprometer a pele da maquiagem. Então, se você tem um pouco de dificuldade com isso, então você começa a maquiagem pelos olhos, tá? E assim, se cair resíduo, se você borrar, não tem problema porque a pele ainda não foi feita, tá? Então, você começa sempre pela sombra, já que você não tem habilidade, tá? Se você já tem um pouco mais de habilidade, então você pode preparar a pele e aí passar uma camada generosa de pó embaixo dos olhos para depois você fazer o esfumado. Qual é a diferença entre aplicar sombra e esfumar a sombra? Bom, aplicar a sombra é quando você pega ela na palheta lá e você vai encostar ela sobre os olhos. Quando você encosta ela aqui, você está aplicando a sombra. Quando você está esfumando, é o movimento de varrer, é o movimento de esfumaçar. Você vai... Ficou meio óbvio, né? Esfumaçar. Então, é o movimento que você vai quebrar essa parte... que ela faça como se desaparecesse a divisória, tá? Então, quando você quer esfumar, isso significa você eliminar a divisória da sombra, tá? Quando você vai fazer um esfumado com uma sombra só, você vai tirar a marcação dessa mesma sombra. Então, você vai esfumar as beiradinhas em movimentos circulares para que você tire a marcação da sombra que você aplicou. Quando você vai esfumar entre uma sombra e outra, no caso, quando você vai usar duas sombras, que é o caso da minha aqui, entre uma sombra e outra, eu esfumei o meio. Pra quê? Para que não fique a divisória entre a sombra mais escura e a sombra mais clara, tá? Então, para não ter aquele efeito de divisão, onde você passou uma e passou outra, você pega um pincelzinho de esfumar, que eu já vou falar sobre ele, e aí você vai fazer movimentos circulares para tirar essa divisão. Para que você consiga um esfumado perfeito, você precisa de um pincel de esfumar. E qual que é o pincel de esfumar? O pincel de esfumar é esse aqui. Deixa eu focar bem aqui para vocês verem. Ó, ele é mais gordinho na ponta e bem fofinho. Eu tenho vários aqui, vou mostrar para vocês, ó. É esse que tem esse formato, que ele é gordinho em cima e menorzinho embaixo, tá? Então, esse pincel é um pincel de esfumar. Tá? Aqui nessa ponta aqui tem outro pincel de esfumar menorzinho. Qual a diferença entre um pincel de esfumar entre cada um desses, tá? Você deve cuidar o tamanho do seu olho, tá? Então o pincel de esfumar, ele deve ser um que se adeque ao seu olho. Por exemplo, esse aqui, ó. Quando eu fecho aqui, ele não pega toda a minha pálpebra fixa e pálpebra móvel, então eu consigo fazer o esfumado com ele. No caso pequenininho, eu indico para quem tem olho pequeno. Tá? Se você tem olho pequeno e vai colocar o pincel aqui, se você coloca um pincelzão, vai pegar toda a tua pálpebra, você não vai conseguir fazer um efeito legal de esfumar. Então, o pincel, ele deve ser um que você consiga
que sirva no seu olho, tá? Então, se você tem olho pequenininho, então prefiro os pincéis menores de esfumar, tá bom? Já um pincel maior, você consegue fazer um esfumado mais leve, mais longo. Então, eu indico para quem tem olho grandão, um pincel grandão, tá bom? Para que você consiga fazer um efeito bem legal, então, priorize o tamanho do pincel. Então, preste atenção no tamanho do pincel, não na marca. Muita gente me pergunta assim, mas que marca que eu compro? Não importa a marca, gente. Faz com o que você tem, com o que mais... com a marca que você achar, né? Mas cuida sempre no tamanho do pincel, tá? Então, presta atenção no tamanho do pincel e sempre o pincel de esfumar deve estar limpo, tá? O pincel de esfumar nunca pode ter sombra. Pincel de aplicar sombra é um e pincel de esfumar sombra é outro, tá? O pincel de aplicar, deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Isso. Então, aqui, ó, os pincéis que são assim, aqui tem um chanfradinho, ó. Mas pincéis que são assim, eles são pincéis de aplicar sombra, tá? Assim, ó, pincel de aplicar sombra. O pincel de esfumar, então, é esse gordinho, tá? Então, quando você for aplicar sombra, você vai colocar com esse, você vai pegar lá na palheta de sombra e vai encostar. Quando você vai vir esfumando, você não vai esfumar em cima dessa sombra, você vai esfumar só na beiradinha com o pincel limpo, tá? Quando você for fazer o efeito de esfumado. Por que que eu indico você fazer com o pincel limpo? Porque pode acontecer de você borrar essa sombra ou pegar a sombra. Então, quando você for esfumar, você pega sempre na borda da sombra, tá? E nunca em cima da sombra, sempre na borda para fazer o esfumado. Na divisória para fazer o esfumado. Limpa o pincel numa toalha de papel ou num lencinho, mas sempre limpa, tira o excesso e aí volta esfumando quando tem uma junção de cores para você conseguir fazer um efeito degradê, tá? Então, o esfumado é deixar o olho com esse efeito degradê. Como melhorar o esfumado? Se você já sabe esfumar, mas ele ainda fica marcado, uma dica que eu vou dar para você é a forma com que você pega o pincel. Pega o pincel sempre na ponta dele, que a tua mão vai ficar mais levinha. Quando você vai aplicar sombra com outro pincel, você pega na ponta para depositar. E na pontinha aqui, para esfumar. Quanto mais na ponta você conseguir pegar, mais leve fica a tua mão e em movimentos circulares você vai conseguir fazer um acabamento melhor para o seu esfumado. Então, quando você pega o pincel na ponta, sua mão fica leve e aí o esfumado fica mais bonito, tá? E sempre puxando para cima, tá? O esfumado nunca caindo aqui para não descer o teu olhar. Então, sempre fazendo bolinhas de fora, puxando para dentro e sempre subindo. Nunca fazendo assim, descendo, para não cair o olhar, tá? Então, essa é uma dica muito legal para você que tem a mão pesadinha, que não consegue fazer o esfumado. Então, pega o pincel aqui na pontinha, que você vai conseguir fazer o esfumado perfeito. Outra coisa que você tem que cuidar bastante quando você for fazer o esfumado é não esfumar demais e nem colocar o pincel de esfumar em cima da sombra. Porque se você esfuma em cima da sombra, ela vai acabar como se misturando tudo. Então vai aparecer a diferença entre uma e outra. Já aconteceu isso com você? Eu já vi muita gente que esfumou, aluna minha que esfumou maquiagem, e aí esfumou tanto que virou a sombra clara e a sombra escura virou uma só. Não aparece esse degradê, como a minha aqui. Se você olhar, tem um degradê do claro, ele vai ficando médio e vai vindo pro escuro. Se você pega e encosta o teu pincel aqui na sombra escura e vem vindo para cima da clara e fica esfumando, vai desaparecer esse degradê. Então, tomar cuidado sempre com o pincel limpo, tá? E aí, quando vem do claro pro escuro, também vindo claro esfumando no centrinho, só com movimentos leves e pegando na pontinha do pincel, tá? Então, nunca faça movimentos de uma sombra para outra para não sobrepor uma cor na outra. Então, tome esse cuidado também quando você for esfumar a sua sombra, tá bom? No caso de sombra esfumada, o primer ajuda ou atrapalha? Bom, aí depende, tá? Por quê? O que acontece quando você passa um primer nos olhos? Ele vai fazer que a sombra pigmente mais.
Então, ele vai atrapalhar no seu esfumado, tá? Então, você tem que cuidar onde você deposita o primer. Então, o que eu indico você é aplicar o primer somente na pálpebra móvel do teu olho, que é essa parte que mexe aqui, tá? Então, você aplica o primer na pálpebra móvel e aguarda uns 10, 15 segundinhos, espera secar um pouquinho para depois você aplicar a sombra, porque senão, se você aplica sobre o primer a sombra já, ele vai fazer uma cola e aí você não vai conseguir esfumar, você não vai conseguir ter um resultado legal. Outra dica é você aplicar o corretivo, né, na área dos olhos. Por que aplica o corretivo antes? Você já sabe? Já assistiu algum outro vídeo meu que eu falo? Aplicar o corretivo ali para neutralizar a cor do teu olho. Então, quando você passa uma base, ou passa um corretivo, ou passa um primer com cor, ele vai neutralizar a cor da tua pele e a sombra vai aparecer. Então, é uma dica bem legal para que a cor da sua sombra apareça. Mas se você passou isso e aí você quer uma sombra suave, não quer uma sombra muito pesada, não quer uma sombra, um preto, por exemplo, você quer uma cor, uma sombra leve. O ideal é você pegar um pouquinho de pó, tá? E passar um pouquinho de pó sobre esse corretivo, sobre essa base, sobre essa pele, né, que você neutralizou a cor. Então, passar um pouquinho de pó, mas pouquinho, tá? Só pra não ficar muito úmida, porque se ficar muito úmida, a tua sombra vai colar ali, ela vai ficar forte e aí você não vai conseguir esfumar. Então, você vai esfregar, 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 esfregar e não vai conseguir esfumar. Então, toma cuidado com isso também. Quando você for fazer uma sombra que você quer esfumada, então você precisa primeiro preparar essa pele, da mesma forma como que você faz a pele, você passa o pó antes. Então, você vai passar o corretivo e aí pó, tá? Depois você vai fazer o esfumado. Se você quiser uma sombra leve, se você quiser uma sombra mais escura, uma sombra bem pigmentada, aí sim, você passa sobre o corretivo ou sobre o primer direto, beleza? O que você tem que fazer para levantar o olhar quando você tá fazendo um esfumado? Então, uma dica que eu dou pra você, pra não deixar o olhar caído, tá? Vou pegar um pincel aqui pra mim demonstrar pra vocês, pra mostrar aonde você tem que passar, tá? Então, pra não deixar o olho caído aqui, evitar passar sombras escuras sobre essa parte aqui do olho, tá? Então, prefira sombras mais claras. Se você tem o olho bem profundo, não passe sombras tão escuras, mas você pode passar um tomzinho mais escuro, como esse que eu passei aqui, um marronzinho mais clarinho, nessa área assim. Sempre começa de fora com o escuro e o claro na parte interna, quando você quer aumentar o teu olhar, tá? Então, se você tem um olhar pequeno, você quer deixar o olhar, levantar o olhar, então você não passa sombra escura aqui nessa parte, porque se você passa sombra escura nessa parte aqui, vai cair teu olho, vai ficar escuro aqui, então vai descer mais o teu olhar. Se você já tem o olhar caído, então não passe sombra escura aqui, porque vai descer o olhar, tá? Então, evite passar sombra escura aqui. E outra dica é iluminar a sobrancelha. Na maquiagem do dia a dia, a gente não ilumina a sobrancelha com sombra cintilante, tá? Então, evitar a sombra cintilante no arco da sobrancelha. Com o que você ilumina na maquiagem do dia a dia? Você ilumina ela com pó. O mesmo pó que você usou pra selar a tua pele, você vai passar aqui, tá? Pra iluminar o arco da tua sobrancelha. Pode ser com um pincel pequeno de esfumar, tá? Ou até mesmo quando você passou o corretivo, você pode já passar com uma esponjinha e depois você só faz o esfumado embaixo e deixa mais ou menos um dedinho aqui para que tenha esse espaço para levantar o teu olhar. Então, essa claridade que eu deixo aqui aumenta o meu olhar, tá? Deixa o meu olhar maior, levanta. E se eu passasse sombra escura aqui, também cai o meu olhar. Então, toma cuidado com a sombra escura no canto aqui do olho, sobre a pálpebra fixa, que pode descer o olhar. Então, se você quer levantar o olhar, ilumina aqui e também não faz uma sombra muito escura nessa área aqui. Prefira a sombra escura somente na pálpebra móvel, que é essa partezinha do olho que mexe, tá bom? Outra coisa que você deve cuidar na hora de fazer a maquiagem é saber o formato do seu olho. Ai, Gé, mas aí é muito difícil. Por exemplo, se você tem um olhinho muito pequeno e aí você passa uma sombra muito escura, vai diminuir mais o teu olhar, tá? Então, evite. Se você tem olhos pequenos, evite sombras escuras, evite delineado. Se tem olho pequeno, evite delineado grosso, evite esfumado alto, tá? Então, se você tem o olho pequeno, evite isso. Se você tem um olho grandão, você pode abusar da sombra escura, tá?
Não vem reclamar comigo, não, ah, mas eu queria. Não sou eu, gente, conversa lá com Deus, né? A gente não pode ter tudo na vida, né? Então, uma coisa que eu tava observando hoje, que pra mim me incomoda muito, é pessoas que têm pálpebra caída usar delineado de gatinho. Tava assistindo jornal, né? Não vou nem falar o canal, mas é no jornal que todo mundo assiste, né? E aí, a pessoa tava lá, a jornalista tava lá, de olho aberto, aqui parecia uma vírgula o delineado. Por quê? E quando ela fechava o delineado fica reto. Por quê? Porque quem tem a pálpebra caída e maquia com o olho fechado, tá? Quando maquia com o olho fechado, aqui vai fazer a linha do delineado. Quando abre, aqui vai fazer uma vírgula. E da mesma forma acontece com o esfumado. Então, quando você for fazer o acabamento do teu esfumado, você faça com o olho aberto, puxando aqui, para não ficar uma divisória que acontece de você ver as pessoas com aquela divisória aqui de V, tá? Então, para não ficar aquele V aqui, você faz o esfumado com o olho aberto. E também, se você tem pálpebra caída, não faça gatinho, que senão vai parecer uma vírgula. E ao invés de ficar bonito, porque você está de delineado gatinho, vai ficar feio. Então faz como esse delineado que eu tô hoje, tá? Faz só até o cantinho do olho, não precisa subir, não precisa puxar o gatinho, tá? Você já vai deixar teu olho marcado. É melhor fazer uma técnica que combina com o teu olho do que uma técnica que deixa teu olho feio, não é? Passando vergonha em horário nobre, né? Então, é melhor você não usar se você vai usar e vai ficar feio. Então, cuidado com isso, cuidado. Você tem que conhecer o formato do teu olho. Nem tudo é para todos, tá? Nem tudo é para todos, principalmente na maquiagem. Para deixar ela mais elegante, tome cuidado com o formato do teu olho. Se você tem um olho grandão, quando você abre, o delineado fica certinho, ok. Agora, se você tem pálpebra caída, pálpebra gordinha, não use delineado de gatinho, porque vai ficar a vírgula. E da mesma forma, o esfumado. Então, você, com o olho aberto, depois que você esfumou aqui com o olho fechado, ó, fez o esfumado ali, com o olho aberto, você vai se olhar no espelho e puxar aqui pra cima, tá? Vai puxar no cantinho aqui levinho, vai dar aquela puxadinha para que não deixe teu olhar caído, tá certo? Outra coisa que eu preciso falar para você é sobre a quantidade de produtos, quantidade de cores, quantidade de coisas, tá? Menos é sempre mais na maquiagem. Não exagere, não coloque cílios muito grandes, faça delineado gatinho, faça esfumado com 3 cores de sombra e glitter e isso e aquilo. Gente, calma. Não precisa usar tudo numa vez só, uma maquiagem só. Use com sutileza, seja elegante, tá? A mulher elegante é aquela que não usa tudo na maquiagem. É que ela usa vai colocar um cílios grandão, poderoso. Então economiza na sombra, economiza no batom, não passa uma coisa muito chamativa, tá? Então vai devagar, vai usar brilho, usa um cílios médio, né? Vai fazer o esfumado com 2, 3 cores, coloca um cílios médio, também não precisa colocar um cílios grandão, não precisa fazer esfumado, colocar glitter, usa tudo que tem na necessário, não precisa, tá? Vai devagar, vai com cautela. Lembra sempre que menos é mais até na hora de fazer a maquiagem, tá? Então, tudo é com cautela, tudo com jeitinho, para que você não corra esse risco de errar na hora da maquiagem. Então, menos é mais, vai com cuidado, tá? Na hora de colocar sombra aí. Então, não precisa colocar todas as cores da tua paleta. Descubra qual a cor combina mais com você, qual cor combina mais com o seu tom de pele. Jé, mas como que eu faço isso? Testando, gente, testando. Faz uma maquiagem, tira uma foto, se olha, tá? Eu sempre falo isso nos meus vídeos para você se maquiar e se tirar uma foto e se olha, se observa. Faz uma maquiagem numa cor num dia, outra cor no outro e aproveita o final de semana que você não tá fazendo nada, que você tá em casa, ó, tá deitada no sofá assistindo uma série ou fazendo uma coisa que não tá lá só descansando. Aproveita para treinar, aproveita para você se conhecer, né? Se conhece, aí durante a semana você vai fazer, você já sabe o que combina mais com você. Se você tem muita dúvida, se tem medo de sair por aí que nem uma palhaça, vai nos tons neutros que não tem erro, né? Nos tons de marrom. Mas toma cuidado também com tons alaranjados, tá? Pra pele branquinha nem sempre fica bonito, tá? Então toma cuidado com o marrom, às vezes precisa dar uma esquentadinha, né? Então, pra você deixar essa sombra mais harmoniosa pro teu olhar, tá bom? E outra coisa que você pode estar se perguntando, e se eu não esfumar a sombra? É muito difícil.
não vou esfumar. E se eu não esfumar, o que que acontece? Tudo bem, você pode não esfumar, mas não vai ficar um acabamento mais bonito, um acabamento sofisticado. Se você só pegar e colocar a sombra aqui, pronto, coloquei a sombra aqui e sair de qualquer jeito, a sua maquiagem vai ficar deselegante, ela não vai ficar sofisticada. Então, quando você esfuma a sombra, você deixa ela em outro patamar. Vai mostrar que você sabe fazer maquiagem, vai mostrar que você entende do que você está fazendo. Não apenas colocando a sombra ali. Então, quando você coloca a sombra e você não trabalha ela, é como se você tivesse uma blusinha nova e você não usasse, porque vai esperar uma ocasião especial, e aí você nunca tem ocasião especial e acaba não usando, depois você engorda e não usou, né? Não sei se esse meu exemplo foi bom, mas gente, se você sabe fazer, se você tem um pincel ali para fazer, se você consegue fazer, por que você não vai usar? É 2 minutinhos a mais, 1 minutinho a mais, você vai pegar o pincel ali levinho, vai pegar na beiradinha e passar e pronto, tá? Você não precisa ficar horas ali esfumando. Quando você sabe esfumar da forma certa, você não precisa perder horas esfumando. Você só vai colocar o pincel na divisória com movimentos circulares, vai circular e acabou. Você não vai ficar esfumando horas ali o teu esfumado. Eu já vi assim, esfuma. Quanto mais esfumar, melhor. Não precisa. Você só precisa esfumar da forma correta, pegar corretamente no pincel, pegar na ponta do pincel e aonde você colocou a sombra, você vai fazer esfumado na divisória, tá? Pra não ficar com um acabamento feio. Outra coisa que você pode fazer de esfumar, que eu não falei, passou lápis no olho. Deixa eu pegar até um pincel aqui menorzinho para mostrar para vocês. Pode ser esse aqui ou o pincelzinho lápis. O pincel lápis é esse aqui, que ele tem uma pontinha. Esse aqui é um pincel chanfrado, tá? Quando você passa lápis no olho e aí não ficou com acabamento bonito, ou um delineado em gel e não ficou com acabamento bonito, você pode pegar uma sombra marrom e um pincel chanfrado desse, segurar o olho aqui e esfumar esse lápis, tá? Com uma sombra marrom, vai deixar o acabamento bem chique, tá? Então, se você não sei como fazer sombra, tenho dificuldade, pega não precisa nem ser o lápis preto, pode ser só o lápis marrom, e aí você pega um pincelzinho menor, tá? Pode ser aquele chanfrado, ou pode ser um assim lápis, aí você segura o olho e você faz movimentos de vai e vem, e aí você pode até subir um pouquinho com o pincel, tá? Que vai fazer um degradê, vai ficar um esfumadinho. Depois, se quiser repassar o lápis no pezinho do olho, depois você pode repassar, que vai ficar muito legal essa maquiagem. Então, quando você não tenho habilidade direito para passar retinho, então você usa o esfumado para disfarçar isso, para disfarçar essa mãozinha bamba ainda, que falta prática, tá? Então, não conseguiu? Pega lá, passou o lápis, pega lá o pincel e esfuma, tá? Vai ficar um olho esfumado, vai ficar bonito, tá? Não tem necessidade de você sair com o olho marcado. Ninguém diz que olho marcado é o mais bonito. Para mim, o olho mais bonito é o olho esfumado e esfumado certo, tá? Outra dica que eu vou dar para vocês, deixa eu pegar aqui. Um cotonete, tá, gente? Cotonete, se você pegar um cotonete, você fez o delineado lá, pegou um cotonete, pega com sombra marrom, na pontinha assim da sombra, e aí você vem e esfuma em cima. Aí você pode aproveitar também e esfumar embaixo aqui do olho com uma sombrinha marrom. Vai dar um acabamento bem legal mesmo. Então, você não tem o pincel de esfumar. Outra dica que eu posso dar para você esfumar essa sombra. Por exemplo, se passou a sombra, deixa eu pegar aqui um pincelzinho maior para me mostrar para vocês. Pode ser esse. Outra coisa que fica um efeito esfumado, tá? Que essa aqui é para quem ficou até agora, é a dica de ouro desse vídeo, tá? Então, quem ficou até agora vai aprender como eu faço um esfumado como esse, em apenas, sei lá, 2 segundos, 1 segundo. Eu pego lá o meu pó de contorno, passo no meu pó de contorno e varro meu olho aqui e pronto, faço uma sombra esfumada. Depois eu só ilumino aqui com um pouquinho de pó e no cantinho também. E rímel e acabou, tá? Então, tem segredo? Não tem segredo, gente. É só eu pego lá, passo o pozinho mais escuro, seguro meu olho aqui, dou uma varridinha assim dos dois lados
passo um pó clarinho aqui e pronto, tá? Feito o meu esfumado. Tá? Então, pra ficar um acabamento, não tenho nem o pincel de pó, tenho um pincel menor, que eu uso pra fazer blush da Sereinha, que é da minha filha, sei lá de quem que é, né? Aí você pega o pincelzinho, mesma coisa, gente, dá um acabamento na sombra, ou passou a sombra, até aplicou a sombra com pincel menor, colocou a sombra aqui com pincel menor, você pode pegar um pincel, mas tem que ser um pincel limpo, pegou o pincel limpo e dá uma varridinha assim, que dá uma esfumada, tá? Já vai fazer um esfumado, já vai ficar um esfumado mais bonito, tá? Então, vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje. Para esfumar uma sombra, você precisa de um pincel de esfumar. Não necessariamente, mas você precisa conhecer o tamanho do seu olho e se você for comprar um pincel de esfumar, é esse aqui. Se você tem um olho pequeno, você precisa de um pincel de esfumar menor, tá? E aí, se você quer fazer um delineado esfumado, você vai precisar de um pincel lápis, que é esse menorzinho, ou de um pincel chanfrado, que é esse aqui, tá? Para quando você passa o lápis lá no olho, ou até mesmo um cotonete, né? Que eu já mostrei aqui pra vocês, deixa eu pegar de novo aqui. Ou até mesmo um cotonete, tá? Passou o lápis lá, pega o cotonete de pezinho e esfuma esse olho com o cotonete, tá? Caso não tenha nenhum desses pincel, nem um cotonete, nem nada, quer fazer um esfumado, mas você tem um pincel lá de blush ou um pincel de pó, você vai passar com esse pincel. Caso você tenha aplicado a sombra aqui, você vai varrer para tirar o excesso com um pincel limpo. Ou você vai utilizar o pincel de pó com um pouquinho de pó de contorno e vai dar uma varridinha assim. Caso você só fez a pele, né, que é um truque que eu faço. Quando eu faço a pele, que eu faço esse formato do 3, eu volto aqui com o formato 3 e já dou uma passadinha assim. Aproveito o restinho de pó de contorno que ficou no pincel para fazer o acabamento da minha maquiagem, tá? Então, eu faço um olho esfumado apenas com um passo de pincel, tá? Eu faço um pincel assim, passo um rímel e vou embora, passo um batom e vou embora. Então, tá pronto o meu esfumado do dia a dia, eu faço assim. Lembrando sempre que quando você for usar o pincel para esfumar, sempre segure na ponta do pincel para que você vai esfumar ele aqui e ele não fique marcado, não fique pesado. Então, quando você segura na ponta do pincel aqui, a sombra fica marcada. Quando você segura aqui, não fica marcada. Outra dica que eu falei e vamos recapitular é nunca esfumar a sombra escura em cima da sombra clara, porque senão vai sumir, vai virar tudo uma só. Então, sempre, se você vai na divisória e vai fazer um esfumadinho com o pincel limpo, sempre o pincel de esfumar deve estar limpo, tá? Outra coisa, quem tem olho caído não pode passar sombra escura aqui na pálpebra fixa, somente na pálpebra móvel. E cuidado se você tem olhos muito profundos, também se você passar sombra escura aqui vai dar mais profundidade pro teu olhar, vai deixar ele mais profundo, mais com carinha de cansado. Então, toma cuidado com isso. Então, pegue na ponta do pincel, esfumado levinho e sempre subindo aqui em movimentos circulares, ok? Combinado? E sempre passa uma sombra aqui para iluminar esse olhar, para levantar esse olhar, para deixar esse olhar mais alto. Mas sempre sem cintila, tá, gente? Se você for passar cintila, deixa para quando você for numa festa, um evento muito que precisa mesmo de um glam a mais, tá? Mas o menos é mais, então nunca coloque brilho, cílios, batom vermelho, sombra de 3, 4 cores na mesma maquiagem que vai ficar deselegante, tá? Então, sempre lembra de mim assim, ai, será que vai ficar deselegante? Menos é mais. A Jéssica falou naquele vídeo. Então, menos é mais. Então, e aqui você pode iluminar com o mesmo pó que você passa na sua pele, você pode iluminar aqui e aqui na parte interna. Você pode fazer a sombra com o pó. Outra coisa que agora eu vou contar pra vocês, um segredo dessa minha sombra. Talvez você falou assim, ai, mas eu queria tanto uma sombra daquela cor e eu não tenho. Gente, não usei sombra, tá? Eu usei o meu pó de contorno. Pode ver que tá da mesma cor aqui, ó. Eu usei meu pó de contorno e meu blush e o meu pó claro pra fazer essa maquiagem. Então, eu apliquei aqui o meu pó de contorno escuro, o pó compacto claro, que é o NC20 da MAC. Apliquei na minha pálpebra toda
Depois eu vim com o pó de contorno aqui, tá? Com o pincel, vim com o pó. E aí eu peguei o meu blush e esfumei no centro com o meu blush. Só isso que eu fiz e esse foi o segredo da minha sombra de hoje. E depois eu passei um delineado e não fiz o gatinho, para vocês verem como também fica legal uma maquiagem sem ser o gatinho. Não necessariamente precisa usar o gatinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha aí embaixo, compartilha com as amigas, salva para você assistir novamente quando você precisar. E é isso, a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!